o louvor que curou o coração de Larissa. Larissa tinha apenas 12 anos, mas já carregava no peito um peso que muitos adultos não suportariam. Desde pequena, ela era uma menina alegre, de sorriso fácil, mas nos últimos meses algo tinha mudado. Sua mãe, Dona Maria, percebeu que a filha já não cantava mais como antes. Não era falta de voz, não era timidez. Era como se algo a impedisse de soltar a voz nos louvores, como se uma mão invisível apertasse sua garganta sempre que os irmãos na igreja começavam a entoar os hinos. O problema tinha começado depois que seu pai, seu João, perdeu o emprego. As contas se acumularam, as discussões em casa ficaram mais frequentes, e Larissa, sensível demais para sua idade, passou a sentir uma angústia que não sabia explicar. Aos poucos, ela foi desenvolvendo uma espécie de impaciência, uma irritação que explodia em lágrimas ou silêncios prolongados. Na escola, as professoras notaram que ela já não participava das atividades como antes. Em casa, qualquer coisa a fazia estremecer, o barulho da panela no fogão, a voz do irmão mais novo pedindo atenção, até mesmo o vento batendo na janela. Sua mãe, preocupada, levava-a ao médico, mas os exames não mostravam nada. É nervosismo, doutora? Perguntava Dona Maria. Pode ser ansiedade, respondiam, receitando remédios que não faziam efeito. Até que um domingo, depois de mais uma noite mal dormida, Larissa ouviu a voz da vizinha, irmã Clara, chamando pela janela: Maria, hoje tem culto às 10. Vamos juntas? Dona Maria hesitou. Ela e o marido haviam se afastado da igreja depois que as dificuldades começaram, envergonhados de não terem mais o que oferecer na coleta. Mas Larissa, naquele momento, sentiu algo dentro dela dizer: vá. Ela segurou a mão da mãe e sussurrou: por favor, mãezinha, vamos? O templo da congregação cristã no Brasil era simples, como sempre fora. As paredes brancas, os bancos de madeira envernizada, o silêncio respeitoso antes do culto começar. Larissa sentiu um alívio só de entrar. Não havia instrumentos musicais, apenas as vozes dos irmãos e irmãs, todas vestidas com modéstia, os homens de camisa social, as mulheres com saias abaixo dos joelhos e cabelos presos. O ancião José, um homem de barba branca e voz serena, dirigiu a reunião com a autoridade tranquila de quem conhece a palavra. Quando começaram a cantar o hino Ó Deus, a te louvar quero, Larissa tentou acompanhar, mas sua garganta fechou. As lágrimas vieram sem aviso. Ela sentiu as mãos tremendo, o coração acelerado. Sua mãe, ao lado, notou e apertou sua mão, mas não disse nada. Só orou baixinho: Senhor, ajuda minha filha. Depois do louvor, veio a leitura da Bíblia. O ancião leu Salmos 34, 17 e 18, os justos clamam, e o Senhor os ouve, e os livra de todas as suas angústias. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os de espírito oprimido. Larissa sentiu aquelas palavras como um bálsamo. Quando o ancião pediu que os irmãos orassem, ela não conseguiu se levantar, mas em seu coração, repetia: Senhor, me ajuda. Não aguento mais. Na semana seguinte, Larissa voltou. E na outra também. Sua mãe, vendo a mudança na filha, passou a acompanhá-la sempre. Larissa não falava muito, mas ouvia. Ouvia os testemunhos dos irmãos, pessoas simples que contavam como Deus os tinha livrado de doenças, de dívidas, de desespero. Um irmão contou como foi curado de uma dor nas costas depois da oração. Uma irmã compartilhou como Deus proveu o pão de cada dia quando o marido ficou desempregado. Larissa pensava: será que Deus pode me curar também? Um domingo, depois da Santa Ceia, aquele momento solene em que os irmãos, de pé, partilham o pão e o vinho em memória do sacrifício de Cristo, Larissa sentiu um desejo forte de se batizar. Ela ainda não entendia tudo, mas sabia que queria entregar sua vida a Deus. Falou com o ancião, que a orientou com paciência. O batismo é um passo sério, filha. É morrer para o mundo e nascer para Cristo. Você está pronta? Larissa assentiu, mesmo com medo. No dia do batismo, o rio estava frio, mas seu coração ardia. Quando o ancião a mergulhou nas águas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Larissa sentiu como se uma carga pesada fosse levada embora. Quando saiu da água, as irmãs a abraçaram, e ela chorou não de tristeza, mas de alívio. Mas o milagre maior ainda estava por vir.
Na semana seguinte, durante o culto, quando começaram a cantar a glória a Deus nas alturas, Larissa sentiu algo diferente. Sua garganta não doía. Seu peito não apertava. E, sem pensar, ela começou a cantar. Não foi um sussurro, não foi uma tentativa. Foi um louvor cheio, forte, como se sua voz tivesse sido libertada. Sua mãe, ao lado, colocou a mão no rosto, emocionada. As irmãs sorriram. O ancião, ao final do hino, olhou para ela e disse: "A paz do Senhor esteja contigo, irmã." Nos dias que seguiram, Larissa percebeu que a impaciência tinha ido embora. Os barulhos da casa já não a irritavam. Ela conseguia esperar, conseguia ouvir, conseguia viver sem aquele aperto no peito. Sua mãe, emocionada, deu testemunho na igreja: "Minha filha foi curada não de uma doença do corpo, mas do coração." Deus tirou dela a ansiedade que a impedia de louvar. Glória a Deus! Anos depois, Larissa, já uma jovem, ainda se lembra daquele dia. Ela aprendeu que Deus não só ouve os clamores, como age no tempo certo. Aprendeu que a congregação cristã no Brasil não é apenas um lugar de cultos, mas um hospital para almas feridas. E, acima de tudo, aprendeu que a fé não é só crer que Deus pode, mas confiar que Ele quer nos abençoar. Hoje, quando canta os hinos sem instrumentos, quando vê os irmãos de pé dando testemunhos, quando participa da Santa Ceia ou vê um batismo nas águas, ela sorri. Porque sabe que ali, na simplicidade daqueles bancos de madeira e na sinceridade daqueles corações, Deus ainda opera milagres. Não com alarde, não com espetáculo, mas com o poder quietinho da fé que move montanhas. E ela, que um dia não conseguia nem cantar, hoje canta com o coração cheio: "A Deus, o meu louvor." Ela nunca imaginou que sua vida poderia se tornar um testemunho vivo do amor de Deus. Mas foi exatamente isso que aconteceu. Depois daquele dia em que sentiu o toque do Senhor em sua alma, tudo começou a mudar. Não foi de uma hora para outra, não foi mágica, foi um processo, como a semente que cresce devagar, mas com raízes profundas. Os irmãos da igreja não a abandonaram. Sempre tinha alguém para orar com ela, para lhe dar uma palavra de ânimo ou simplesmente ouvir seus medos. A irmã que sentava ao seu lado nos cultos, a jovem que lhe oferecia carona nos dias de chuva, o ancião que, com sabedoria, lhe dizia: "Minha filha, Deus não se esquece de ninguém." Pequenos gestos que, juntos, formaram uma rede de amor em torno dela. E as orações? Ah, as orações! Ela aprendeu que não precisava de palavras bonitas, só de um coração sincero. Às vezes, chorava tanto que não conseguia falar, mas o Espírito Santo intercedia por ela. E Deus ouvia. Cada noite em que dormia em paz, cada manhã em que acordava com um pouco mais de esperança, era uma resposta. Um dia, ela se viu cantando um hino sem perceber. Não era um canto perfeito, nem forte, mas saía do fundo da alma. Os irmãos ao redor sorriam, como se dissessem: "Viu? Deus está agindo." E ela viu. Virou-se para trás e lembrou da mulher que entrou naquela igreja arrasada, sem forças, sem voz. Agora, ali estava ela, de pé, louvando. O milagre não foi só a cura do corpo ou da mente, foi a transformação do coração. Ela que antes se sentia sozinha, agora tinha uma família. Que antes via só escuridão, agora enxergava a luz de Deus em cada detalhe. Até nas coisas simples, no pão partido da ceia, que lhe lembrava do sacrifício de Jesus, na água do batismo, que lavava não só o corpo, mas renovava a alma, nos abraços dos irmãos, que eram como braços de Deus a envolvê-la. Hoje, quando alguém novo chega à igreja com o olhar perdido, ela se aproxima. Não com palavras vazias, mas com a certeza de quem já esteve no mesmo lugar. Deus não desiste de ninguém, diz, com os olhos brilhando. E conta a sua história. Não como quem se gaba, mas como quem sabe que, se Deus fez por ela, pode fazer por qualquer um. Porque na congregação cristã no Brasil, os milagres não são coisas do passado. Eles acontecem todo dia, no silêncio da oração, na fé dos que perseveram, no amor que não julga. E ela, que já foi uma alma ferida, agora é uma testemunha: Deus ainda muda vidas. Não do jeito que a gente imagina, mas do jeito certo. Não no nosso tempo, mas no tempo dele. E assim, entre hinos, orações e a comunhão dos santos, ela segue, firme.
Porque aprendeu que a fé não é só para os momentos fáceis, é para os vales escuros, para as noites sem estrelas, para os dias em que só resta segurar a mão de Deus e confiar. E quando olha para trás, só tem uma coisa a dizer, com gratidão transbordando: Obrigada, Senhor. Obrigada por não me deixar. Ela não imaginava que, justamente quando achava que sua história de milagre já estava completa, Deus preparava mais uma surpresa. Foi numa tarde de sábado, depois do culto, quando a irmã que a acolheu nos primeiros dias na igreja se aproximou com um sorriso tímido. Irmã, tem uma pessoa aqui que gostaria de falar com você e disse, apontando para um homem alto, de olhos cansados, que seguirá a irmã até o pátio da igreja. Ele usava uma camisa surrada, as mãos tremiam levemente, como se carregassem um peso invisível. Você não me conhece, começou o homem, com a voz embargada. Mas eu conheço ela. Ele apontou para uma foto amarelada que tirara do bolso, uma mulher jovem, com o mesmo olhar perdido que ela já teve um dia. Minha filha. Ela sumiu faz 3 anos. E ontem, sonhei com você. Sonhei que você orava por ela, que ela estava viva, e que só você poderia me ajudar a encontrá-la. O coração dela quase parou. Aquela foto era como um espelho do passado, a mesma dor, a mesma desesperança. Mas agora, em vez de medo, sentiu uma paz estranha, como se Deus já tivesse escrito aquele encontro antes mesmo do mundo existir. Vamos orar, disse ela, sem hesitar, puxando-o para um canto tranquilo do templo. E ali, entre lágrimas que molharam o chão de cimento, ela intercedeu não só pela filha daquele homem, mas por todas as almas que, como ela já foi, estavam perdidas nas trevas. 3 dias depois, o telefone tocou. Era ele, a voz quebrada de emoção. Achamos ela. Está viva. Em um abrigo, doente, mas viva. Os policiais disseram que foi como se alguém tivesse guiado eles até lá. Como se alguém já soubesse onde ela estava. Ela não precisou perguntar quem era esse alguém. Sorriu, fechou os olhos e sussurrou, só Deus. E assim, o milagre que começou nela se multiplicou. Porque na congregação, não existe a coincidência. Existe a mão de Deus movendo corações, abrindo portas, restaurando o que estava quebrado. Aquele homem, que chegou desconfiado, agora voltava todo domingo, trazendo a filha, frágil, mas sorrindo, para ouvir a mesma mensagem que salvara a vida dela: Deus não desiste de ninguém. E nas noites de oração, quando os irmãos se ajoelhavam juntos, ela olhava para os dois, pai e filha, abrigados pelo mesmo amor que a resgatara, e entendia: o milagre nunca foi só para ela. Era por meio dela. Deus a tirara do lixo para fazê-la um farol. Não por merecimento, mas por graça. Não por força própria, mas pela fé que nasce quando a gente finalmente para de lutar sozinho e deixa Deus ser Deus. Agora, quando alguém pergunta como ela consegue sorrir depois de tudo que passou, ela responde com a simplicidade de quem viu o impossível. Porque eu sei que a história não acabou. Deus ainda está escrevendo. E as melhores partes, Ele guarda para quem não desiste de acreditar. E foi assim que Maria começou a entender que seu testemunho não era apenas uma história de superação, mas uma semente plantada por Deus para germinar em outros corações. Cada vez que ela compartilhava o que viverá nas reuniões de jovens, nos cultos de doutrina ou até mesmo na fila do pão na padaria do bairro, as pessoas paravam para ouvir. Não era a eloquência das palavras, mas a luz nos olhos dela, aquela paz que só quem foi tirado do fundo do poço conhece. Um dia, uma moça chamada Ana, com os olhos inchados de chorar, aproximou-se dela depois do culto. Tremia como folha ao vento, as mãos marcadas por cortes recentes. Sem dizer nada, estendeu os braços para Maria, como se pedisse: me mostra que isso também pode ser real para mim. Maria não hesitou. Abraçou-a forte, como alguém que sabe o peso de uma alma prestes a desabar. E sussurrou no ouvido dela as mesmas palavras que um dia salvara a própria vida: Deus não desiste de ninguém. Nem de você. Ana voltou na semana seguinte. E na outra. Aos poucos, as mangas compridas deram lugar a braços livres das marcas, e o sorriso tímido foi ganhando coragem. Não foi de um dia para o outro, Maria sabia bem que a restauração é um processo, como uma planta que brota devagar depois do inverno. Mas ela estava ali, regando com oração, com palavras, com o próprio exemplo de que a misericórdia de Deus não tem limites.
Enquanto isso, o pai de Maria, aquele homem que antes se afogava no álcool para esquecer a dor de não saber onde a filha estava, agora era um dos primeiros a chegar na igreja para ajudar a arrumar as cadeiras. As mãos que antes tremiam ao segurar a garrafa agora seguiam firmes as páginas da Bíblia, como se cada verso fosse um degrau que o levava mais perto do Deus que lhe devolvera a filha. Ele não pregava com palavras bonitas, mas com a vida transformada. E isso, Maria sabia, era o melhor sermão. Até o dia em que o impossível aconteceu de novo. Era uma tarde de sábado, quando um carro parou em frente à igreja com um casal desesperado. A mulher, com os olhos vermelhos, carregava nos braços um bebê de poucos meses, azulado, quase sem respirar. "Por favor, alguém ajude", gritou o homem, a voz quebrada. Maria reconheceu aquele desespero, era o mesmo que ela sentirá quando achou que não havia mais saída. Sem pensar duas vezes, ela correu para dentro da igreja, chamando pelos irmãos. Em minutos, o bebê estava deitado sobre um banco, rodeado por mãos que oravam, vozes que clamavam, lágrimas que caíam como sementes de fé. Maria seguiu o exemplo que tantos tinham dado por ela, ajoelhou-se, fechou os olhos e orou com a mesma intensidade de quem já viu Deus agir quando tudo parecia perdido. E então, como um sopro de vida, o choro fraco do bebê encheu o silêncio. Primeiro tímido, depois mais forte, como se a própria vida estivesse dizendo: "Eu venci". A mãe desabou em prantos, o pai caiu de joelhos, e a igreja inteira explodiu em louvor. Mais um milagre. Mais uma prova de que Deus não só ouve, como age e muitas vezes usa as mãos daqueles que já foram resgatados para resgatar outros. Naquela noite, enquanto Maria olhava para o céu estrelado no caminho de casa, ela sentiu uma paz profunda. Não era a paz de quem já tem todas as respostas, mas a de quem confia em quem as tem. Porque agora ela entendia, o milagre não tinha sido só tirar ela da rua, ou curar o bebê, ou transformar seu pai. O verdadeiro milagre era ver como Deus usava pedaços quebrados para construir algo novo. Como um vasto mosaico, onde cada história de dor virava um pedaço de luz. E assim, Maria continuou andando. Não porque a estrada fosse fácil, mas porque ela já sabia quem segurar a sua mão nos trechos mais escuros. E toda vez que olhava para trás, via não só o que Deus tinha feito por ela, mas o que estava fazendo através dela. Porque a história, como ela mesma dizia, ainda estava sendo escrita. E as melhores páginas, essas sim, eram reservadas para quem escolhia acreditar mesmo quando tudo parecia impossível. Maria não imaginava que, apenas alguns meses depois, Deus a colocaria diante de um desafio que faria até os seus pés tremerem. Foi numa tarde de sábado, quando ela ajudava na cozinha da igreja, preparando o café para os irmãos que chegavam para o culto. O cheiro de pão de queijo recém-saído do forno se misturava com o som das vozes alegres do lado de fora, quando a irmã Luciane, uma das obreiras mais experientes, entrou correndo, o rosto pálido. "Maria, vem rápido! Tem uma moça lá fora, grávida, com um sangramento forte. Ela chegou pedindo ajuda, mas está com muito medo de hospital. Diz que já perdeu um bebê assim antes." O coração de Maria deu um salto. Ela conhecia aquela dor. Sabia como era sentir o chão sumir debaixo dos pés quando a vida que a gente carrega dentro parece escorrer junto com as lágrimas. Sem pensar duas vezes, ela enxugou as mãos na toalha, pediu para outra irmã terminar de servir o café e saiu correndo. Na calçada, uma jovem de não mais que 19 anos estava sentada num banco de madeira, as mãos trêmulas apertando um pano ensanguentado contra a barriga. Seus olhos, inchados de chorar, se arregalaram quando viram Maria se aproximar. "Não me leva pro hospital, por favor", suplicou, a voz quebrada. "Lá eles não vão fazer nada. Da outra vez, eles só disseram que eram da natureza. Mas eu sinto que esse bebê tem que nascer. Eu sinto." Maria ajoelhou-se na frente dela, sem se importar com a poeira no vestido. Pegou as mãos geladas da moça e olhou fundo nos seus olhos. "Qual é o seu nome, minha filha?" "Ana." "Ana Clara." "Ana Clara, eu também já passei por isso. E eu sei que parece que o mundo tá desabando agora. Mas aqui, nessa igreja, a gente não desiste de nenhum milagre. Nem de você, nem desse bebê. Você confia em Deus?" A jovem balançou a cabeça, as lágrimas escorrendo sem parar. "Eu já não sei mais em quem confiar." Maria então fez algo que só quem já teve a fé testada pelo fogo faz, ela sorriu.
Não um sorriso forçado, mas aquele que nasce de um lugar tão profundo que até a dor se curva. Então confie em mim por enquanto. Eu vou te levar lá dentro, a gente vai orar, e você vai ver o poder de Deus agindo. Mas você precisa fazer uma coisa: acreditar que esse bebê é uma promessa. Mesmo que seja só por um segundo, segura essa esperança. Ela ajudou Ana Clara a se levantar, e juntas entraram na igreja. Não foram para a sala de oração, nem para o altar. Maria a levou direto para o pequeno quarto dos fundos, onde guardavam os enxovais doados para mães carentes. Lá, ela deitou a jovem numa maca limpa, cobriu-a com um cobertor bordado com versos bíblicos e, sem hesitar, colocou as mãos sobre sua barriga. Senhor, começou a orar, com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir no impossível. O sangue de Jesus tem poder para estancar qualquer hemorragia. Todo sangramento que não é da tua vontade, seca agora em nome de Jesus. Este bebê é teu, e tu já escreveste os dias dele antes mesmo do mundo existir. Restaura, Senhor. Como restauraste a mim? Ana Clara fechou os olhos, e entre soluços, sussurrou: Eu não sei se mereço. Não é sobre merecer, Maria interrompeu, firme. É sobre graça. E hoje, essa graça vai te surpreender. Elas ficaram ali, em silêncio, por alguns minutos. Até que Ana Clara abriu os olhos, confusa. Maria, a dor parou. Maria não disse nada. Só sorriu e apontou para o pano que a jovem ainda apertava contra o corpo. Estava seco. Totalmente seco. Não pode ser, Ana Clara murmurou, tocando a barriga com cuidado, como se temesse que fosse um sonho. Pode, sim, Maria respondeu, os olhos brilhando. Porque o Deus que fez o mar se abrir, que ressuscitou mortos, que me tirou das drogas e do desespero, esse Deus não muda. Ele ainda faz milagres. E hoje, ele escolheu você para provar isso. Mas o milagre não parou por ali. Nas semanas seguintes, Ana Clara voltou todos os dias à igreja. Primeiro por medo de que o sangramento voltasse, depois por algo muito maior. Ela havia encontrado um lugar onde sua dor era vista, onde sua fé, mesmo pequena como um grão de mostarda, era regada até virar uma árvore. E quando o bebê nasceu, um menino saudável, de olhos vivos como os da mãe, Ana Clara não teve dúvidas do nome: Samuel. Porque eu pedi ao Senhor, ela explicava a todos que perguntavam. Maria, ao segurar o pequeno Samuel no colo pela primeira vez, sentiu algo se fechar dentro dela. Não a dor do passado, mas o ciclo da solidão. Porque agora ela entendia, Deus não a havia salvado só para ela. Cada lágrima que havia chorado, cada noite que havia passado em claro pedindo um milagre, tudo aquilo tinha um propósito maior. Ela era uma ponte. Uma ponte entre o desespero e a esperança, entre a rua e o altar, entre uma vida quebrada e um futuro restaurado. E assim, enquanto Ana Clara amamentava seu filho no banco da igreja, rodeada de irmãs que agora eram sua família, Maria olhava pela janela, onde o sol da tarde pintava o céu de dourado. Ela pensou em todas as vezes que havia querido desistir, em todas as portas que haviam se fechado, em todas as vozes que haviam dito que ela não tinha jeito. E sorriu. Porque agora ela sabia, as maiores histórias de Deus não começam com heróis. Começam com pessoas comuns, que num dia qualquer, escolhem acreditar que Ele ainda faz o impossível. E que, às vezes, o maior milagre não é mudar as circunstâncias, mas transformar um coração quebrado numa fonte inesgotável de amor. O milagre completo. Maria fechou os olhos e sentiu o peso daqueles meses se dissolver como açúcar na chuva. Lembrou-se da primeira vez que entrou naquela igreja, suja, com fome e a alma em frangalhos. As mãos trêmulas, o olhar baixo, a voz engasgada ao pedir ajuda. E, no entanto, ali estava ela agora, não mais uma mendiga, mas uma mulher que havia aprendido a estender a mão não apenas para receber, mas para dar. O bebê de Ana Clara soluçou baixo, saciado, e Maria sorriu ao ver como aquela criança, fruto de uma história tão dolorosa quanto a sua, já nascia envolta em amor. Deus não apaga as cicatrizes, pensou, mas as transforma em mapas para quem ainda está perdido. Naquele exato momento, a porta da igreja se abriu. Era o padre, com um envelope amarelado nas mãos. Chegou uma carta para você, Maria, disse, os olhos brilhando. É de sua irmã. Ela a procurava há anos. Maria segurou o papel como se fosse um tesouro. Dentro, além das palavras de perdão e saudade,
havia um endereço e um bilhete: mãe está doente, mas quer te ver. Por favor, volte. O coração de Maria disparou. Não era o dinheiro que ela tanto implorara, nem o emprego dos sonhos, nem mesmo a casa que havia perdido. Era isso, a chance de consertar o que estava quebrado há tanto tempo. O milagre não era só dela, era de uma família que, contra todas as probabilidades, ainda podia se reencontrar. A reflexão que ficou. À noite, enquanto arrumava os cobertores no abrigo que agora ajudava a gerir, Maria entendeu: Deus não costuma agir como um mágico, com varinhas e truques. Ele age como um jardineiro: poda, aduba, espera. E, quando menos esperamos, brota vida onde só havia terra árida. O verdadeiro milagre não foi o envelope, nem um reencontro iminente. Foi perceber que, no meio do caos, ela havia se tornado ponte mesmo sem saber, entre sua dor e sua cura, entre seu passado e seu futuro, entre o medo de não ser suficiente e a certeza de que, em Deus, sempre havia mais. A lição que o silêncio ensina. Se você está lendo isso hoje e sente que sua história está escrita com tinta de derrota, lembre-se, as maiores sinfonias começam com notas solitárias. E os maiores milagres começam quando alguém, no meio do nada, escolhe acreditar que ainda há graça, mesmo que seja só uma brasinha debaixo da cinza. Porque no final, o que Deus quer não é um final feliz. É um coração disposto a deixar Ele escrever a história, mesmo que seja uma palavra de cada vez.